O Senhor nos deu muita graça para poder organizar e sair exatamente da forma que nós apresentamos o Senhor. E este momento é um momento que nós assim também vamos celebrar o Senhor com a palavra, né? Quero agradecer o pastor Noel, o nosso pastor, né, que tão gentilmente, né, poderia estar agora em Cruz e veio para cá para estar com a gente, para fazer esse encerramento, né, do mês dos homens. Então que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado, né, e que o Senhor possa, através da vida do nosso pastor Noel, ele possa trazer aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, dentro daquilo que o Senhor vem falando durante todo o mês. Então fica aqui o nosso muito obrigado, né, por todo o mês, mas o Senhor ainda tem porção para nós. Amém, queridos? Então, Deus abençoe. Vamos orar pelo nosso pastor Noel. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do teu servo. Nós queremos glorificar e exaltar o teu nome. Pai, obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um dos irmãos que subiram aqui, trouxeram a palavra, que foram, Deus, instrumentos do Senhor, para revelar a sua vontade diante de um tema, ó Deus, tão sugestivo quanto esse. Pai, nós queremos glorificar o teu nome por isso. Pai, obrigado, Senhor Deus, pela vida do pastor Noel, que nesta noite tem, ó Deus, a oportunidade do Senhor de poder trazer o recado, que essa semente que vai ser lançada nessa terra hoje, seja uma semente que vai frutificar para o louvor da sua glória. Nós te louvamos e te agradecemos em nome e para a glória de Jesus. Amém? Graças a Deus. Podemos aplaudir o Senhor? Graça e paz, queridos. Amém. Tudo bom? Gostoso demais estar aqui. Obrigado, pastor Rocha, pela honra, pelo privilégio do convite. Obrigado, irmãos, pelo acolhimento. Eu sinto um calor humano na minha alma toda vez que eu entro aqui, que eu piso nesse lugar. Eu sei que isso é o amor de Deus na vida de cada um de nós. E eu queria dar minha contribuição nesse encerramento. E queria pedir para você abrir a sua palavra, a palavra de Deus, nos versículos que a gente vai estar ministrando aqui, Isaías 58. E eu queria mesmo, antes de ler a palavra, ter uma palavra de oração e agradecimento. Amém? Obrigado. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque nós dependemos totalmente de Ti, Espírito Santo. E nesta noite a gente possa ter essa consciência de que, apesar de sermos improváveis, e talvez aqui não tenha ninguém mais improvável do que eu de estar aqui nesta noite ministrando a Tua palavra. Privilégio, Senhor. Como esta música que foi, felizmente, muito feliz a pessoa que escreveu esses versos. Somos improváveis, mas somos escolhidos. Somos incapazes, mas o Senhor nos fez vencedores. Ou melhor, o Senhor nos fez mais do que vencedor, mas pelo Senhor que nos amou. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa falar grandemente aos nossos corações e trazer revelação daquilo que o Senhor quer falar nesta noite especial para o coração de cada um irmão aqui nesse lugar. Que a gente possa abstrair o princípio, o fundamento daquilo que o Senhor quer falar nesses versículos, porque eu sei que o Senhor já falou durante todo esse mês. Mas o Senhor é Deus de novidade de vida. O Senhor faz novas todas as coisas. E nós te pedimos, clamamos sim, Senhor, que nesta noite o Senhor renove mais uma vez a nossa fé, o nosso ânimo e a nossa certeza da nossa eleição e da nossa vocação, apesar de nós. Mas por causa da glória do Senhor, por causa do teu grande amor com o qual nos amou, o Senhor nos escolheu e nós não sabemos o que o Senhor viu em nós. Portanto, obrigado, Senhor. Muito obrigado. Louvado seja o teu nome. Nesta noite a gente possa sair daqui, ó Deus, convictos de que somos realmente escolhidos pelo Senhor e que a vitória já está às portas. E precisamos abrir os olhos do nosso coração, despertar para aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. É isso que eu te peço, essa minha oração nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos? Eu queria trazer aqui uma abordagem simples, né? Sobre o cuidado de Deus para com todos nós, para com todo o seu povo. E na certeza de que esta palavra, ela vai acrescentar, ela vai ser muito edificante para as nossas vidas, para o seu coração. Amém? Portanto, eu peço a atenção de todos, que a gente esteja ligado aqui
no trono da graça de Deus. Amém, queridos? Deus nos promete bênçãos. Às vezes a gente percebe as bênçãos, algumas, outras a gente não percebe. Não, são bênçãos disponíveis e muitas vezes imperceptíveis. Mas quando a gente percebe as bênçãos do Senhor, se apropria delas, a nossa vida se enche de significado, de propósito especial por causa dele. Então, meus irmãos, e quer você saiba ou não, Deus cuida de cada um de nós. Deus neste momento está cuidando de nós. E ainda que muitas coisas não aconteçam da forma como a gente espera, como a gente quer, a gente viu essa peça maravilhosa aqui, né? O profeta esperava uma coisa, o pai, né, de Davi esperava uma coisa, o Jessé, né? Mas Deus é Deus de surpresa, escolheu o improvável, aquele que ninguém dava nada por ele, que estava lá rejeitado no pasto, esquecido, mas tenha certeza, Deus não se esquece dos seus. Ele nos amou, Ele nos ama e continuará nos amando. Diga assim: Deus me ama, Deus me amou, continuará me amando. Segura essa bênção em nome de Jesus. Ele é o mesmo hoje, sempre, eternamente. Ele cuida e Ele é a causa de não sermos consumidos. É o amor do Senhor, é o cuidado do Senhor sobre nós, é que é a causa de não sermos consumidos. Sua misericórdia. Amém? Então, Isaías 58, onde o povo de Deus fez tudo errado. A gente tem essa benção aí de tecnologia, tá vendo como eu estou moderninho? Gostou, pastor? Se não gostar, diga que eu volto aos velhos rudimentos, viu? O povo de Deus fez tudo errado. O que foi que aconteceu? O povo estava cultuando, mas não tinha uma relação genuína, íntima com Deus. O povo ele jejuava, ele orava, mas não vivia de acordo com a vontade de Deus. Estava mais preocupado com a aparência da religiosidade, a aparência do culto irracional, do jejum, das liturgias, do que verdadeiramente com a obediência e a justiça de Deus. Amém? Então eu queria trazer aqui 5 tópicos rapidinho para a gente chegar no nosso destino, que é o versículo 11, e a gente completa com o 12. Glória a Deus? Então, primeiro, o que foi que o povo fez que desagradou a Deus? Nos versículos 3 e 5, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Eles estavam envolvidos em litígios, em brigas, ao contrário de pacificar os conflitos. Na segunda parte, né, a gente vai ver quais são as consequências de desagradar a Deus. São 2 consequências que estão aí também, ali pelo versículo 3. A falta de resposta das nossas orações e a falta da presença de Deus em nossas vidas. Então eles estavam com desejo de cultuar a Deus, jejuando, mas eles estavam ali, né, não fazendo aquilo que Deus, que a gente vai ver o que é que Deus queria que eles fizessem, e ainda reclamavam, né? Oh, se você não está vendo a gente jejuando, será que você não nos ouve? Exatamente. Deus, por que ele não ouvia? Por que ele não respondia? Porque eles não estavam vivendo de acordo com a vontade de Deus. Eles não estavam agradando a Deus com aquelas práticas religiosas do jejum deles. Por isso Deus não respondia às orações dele e a presença de Deus não era notória no meio deles. Versículos 6 e 7. O jejum que desejo não é este. Deus está perguntando: que vocês soltem as correntes da injustiça, desatem as cordas do jugo, ponham em liberdade os oprimidos e rompam todo o jugo? Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajudar ao próximo? Amém? Então até aí a gente já viu onde foi que eles erraram, as consequências e o que é que Deus espera desse povo, do povo de Deus. Então o culto a Deus não é apenas rituais externos de aparência. O culto a Deus é uma relação de intimidade verdadeira com Ele, é uma vida de obediência,
e de justiça. Veja o que diz Efésios 4, 28. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Paulo teve esse discernimento. O que Deus quer é que a gente se preocupe com as necessidades dos outros e trabalhe para transformar, para resolver os problemas, ajudar, né, a resolver os problemas da sociedade. Quais são as recompensas de fazer o que agrada a Deus? Porque quando você agrada a Deus, quantos creem que Deus dá recompensa? Amém? Nós temos aprendido que todo hábito, ele requer um ponto de partida, uma rotina, e esse hábito então acontece. Eu estou falando isso aqui, eu estou olhando para os meus pastores ali, confirmando, eu sei que eles sabem disso. Então quando a gente está assim, eu vou fazer academia, eu vou fazer, sei lá, uma dieta, então você pode ver que teve um ponto de partida. E geralmente esse ponto de partida foi uma coisa ruim que aconteceu. Deu um problema nos exames médicos, uma recomendação médica, e a gente agora tem que mudar de hábito. Mas para mudar de hábito, antes é preciso colocar algumas coisas na rotina. Eu estou fazendo um treinamento, eu sei que os nossos pastores estão acompanhando, colocando no grupo da igreja lá da Sal da Terra, e coloco também no grupo da comunidade dos moradores do Araçá, que tem umas 70 pessoas lá nesse grupo. Que a gente está ali, tem que influenciar o lugar onde a gente... Então, eu sei que cada hábito, cada hábito ele só começa a ser formado a partir de pelo menos 21 dias. Lembra do jejum de Daniel? Depois que ele levou 21 dias fazendo aquele jejum, pronto, a comida do rei não fazia mais falta a ele. Então, graças a Deus, eu já passei dos 21 dias dos salmos, e eu, em nome de Jesus, vou até os 150. Quando chegar no 119, Deus vai dar graça, a gente vai ver o que é que faz. Amém, querido? Porque tem outros salmozinhos graúdos também. Mas também tem uns pequenininhos que a gente coloca 2 no dia. Mas Deus tem dado graça. Então, meus irmãos, nós temos uma recompensa. Por quê? A gente precisa da recompensa. Ninguém, o mais, vamos dizer assim, gancho, o mais, por pior que tenha sido a notícia, que você precisa mudar de hábitos, etc., você precisa ter uma recompensa. Ninguém vai fazer as rotinas, ninguém vai criar hábito, se lá na frente não tem uma recompensa. E Deus sabe disso. Deus é Deus de recompensa. Amém? Amém? A gente fica mais bonito, né, pastor? Fica mais leve, alegre. Não precisa nem desse degrau para subir aqui, nem para descer, porque já está voando. Essa é a recompensa, nós vamos voar. Então, quais são essas recompensas de fazer o que agrada a Deus? No versículo 8, eu coloquei ali, 8 a 10, né? 8. Diz assim: aí sim, e outra tradução, então a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. O que é isso, irmãos? A presença de Deus. A presença de Deus nas nossas vidas, ela ilumina a nossa vida. No versículo 9 ele diz, aí sim, ou então, eu gostei porque assim, na tradução do meu celular, NVI, é diferente da tradução NVI da Bíblia em papel, principalmente nessa coisinha aqui. Aí eu gostei, aí misturei a versão do celular com a versão da Bíblia de papel. Eu gostei disso, aí sim, agora. Eu gosto de ver o pastor Washington treinando a esposa dele. Aí sim, tudo bem, Carol, agora, aí sim, agora sim. Aí sim. Então, eu me lembrei agora, gente, deixa eu contar um casinho aqui, né? Porque vai dar tempo, eu creio que a gente não vai gastar 2 horas aqui não. A gente, lá em 2009, a gente recebeu grupos de muitas cidades que nos abençoou muito.
Aquele acampamento é o que é hoje, em parte graças a Deus por esse povo que foi lá, e eu tive a oportunidade de hospedar mais de 1.200 pessoas com alimentação, café da manhã e jantar só. Mas era povo de tudo que era cidade da Bahia, Antas, Juazeiro, no sul de Ilhéus, Itabuna, sabe, professores que vinham dar aula para professores leigos do Topa. E como na cidade não tinha hotel, eles nos, improvavelmente, eles descobriram a gente lá, e, meu Deus, que bênção. Só que a gente errou, a gente queria fazer, por exemplo, um jantar chique, fazer lasanha para eles não comiam, você acredita? Aí, alguém falou assim, olha, faz uma comida assim, 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 um povo de Uauá, a terra do bode, quem já ouviu falar em Uauá? Aí nesse dia, eu disse, assim, ele não gosta de comida chique não? Vamos fazer uma assada de carne sertão, com farofa, com pirão de aipim. Rapaz, quando aquela era a maioria mulheres, 90% de mulheres. E não era pouca não, às vezes 100, 140 pessoas para comer. Tinha grupos menores de 60, 50, 80. Mas quando aquele grupo chegou no refeitório, que viu a mesa na bancada lá, com farofa e aquelas carnes secas, falando, aí sim! Eu fiquei, rapaz, quer dizer, lasanha, né? Todo mundo, quem não gosta de lasanha aqui? Ele disse, aí sim, para carne de sertão assada, irmãos. Então é improvável, né, que a gente, né, faça determinadas ações para Deus se a gente não conhece a Deus. Eu não conhecia a realidade daquele povo, eu não conhecia o povo de Uauá. Então eu não podia fazer o que eles, né, gostavam. Eu fazia o que eu achava que eu gostava. Então o que estava acontecendo aqui? Esse povo estava fazendo uma coisa que eles achavam que estava tudo certo, mas diante de Deus estava errado. Aí sim, quando você fizer isso que me agrada, é o quê? O jejum que desejo não é este, soltar as correntes da justiça, desatar as cordas do jugo, e pôr em liberdade, aquilo tudo lá, né? Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Eles estavam reclamando que Deus não respondia as orações dele, que Deus não estava vendo o jejum que eles estavam fazendo. Aí ele diz, você gritará por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. Você já ouviu a voz de Deus, da presença de Deus? Eis-me aqui. Que bênção, né? Faça a vontade dele. Esta é a maior recompensa de você ouvir, de Deus ouvir suas orações e de dizer, estou aqui presente. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor e o dedo acusador e a falsidade do falar. Então, a resposta das nossas orações é a segunda recompensa. No versículo 10 tem a terceira recompensa. Ele diz assim, se com renúncia, abrir mão dos seus interesses, com renúncia própria dos seus interesses, você beneficiar os famintos e satisfizer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Não é uma luz no final do túnel. Quanta gente diz, eu estou vendo uma luz no final do túnel. Não, meus irmãos. Então, lá em Apocalipse, João, ele viu essa luz. Ele disse assim, quando o vi, caiu aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Ele não está lá no fim do túnel, ele está no princípio e no fim. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu sou o alfa, eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Amém. Então, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu rogo para vocês que apresentem os corpos de vocês vivo, santo e agradável. Esse é o culto racional. Apresentar-se a si mesmo, não as coisas. Culto racional é nosso a Deus com a nossa própria vida, a nossa entrega das nossas vidas. Ser pão, ser alimento para o outro. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que se alimentar de mim, esse terá vida. Nós queremos ganhar vidas, mas a gente para ganhar vida, precisa alimentar, não apenas com o pão que parece, mas com a nossa própria entrega uns aos outros. Eu sou o primeiro e o último. Então, aí Jesus fala também, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá
a luz da vida. João 8,12. Ele é uma luz que dá vida, que dá clareza, que dá realmente propósito de vida nas nossas vidas claramente. Então agora nós vamos para o nosso versículo 11, que são as bênçãos de Deus. Diz assim: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Amém? Cadê Beto? Beto, puxa aquela música aí. Eu sei que Deus Vamos lá, todos. Mananciar cujas águas nunca faltam. Amém? Que pensa esse versículo? Puxa vida, eu louvo a Deus pela escolha desse tema. Pena que a gente fracionou. Seria ótimo se a gente pudesse juntar num retiro de homens para pegar cada porção das ministrações que foram dadas aqui, para que a gente aprofundasse neste versículo. Sabe, que eu sei que já, eu não vi, mas eu não preciso ver nos olhos da fé, pelo coração dos meus irmãos, que eu conheço, muita coisa foi derramada aqui, muita bênção foi experimentada nesse tempo aqui. Mas o Senhor o guiará constantemente. O Senhor o guiará constantemente. Esse versículo, ele pode ser vinculado a sua luz irromperá como alvorada. O Senhor o guiará constantemente, ou seja, ininterruptamente, o tempo todo. Nós vamos experimentar essa presença de Deus o tempo todo. As bênçãos do Senhor fazem parte daquelas recompensas que eu falei também, de Ele ouvir as nossas orações, de Ele trazer a presença dEle para nós, de Ele, né, iluminar nossa vida. Isso fala do cuidado da presença. Ainda que eu passe no vale de trevas, não sofrerei mal algum. O Senhor o guiará constantemente. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. E o salmista no Salmo 23 diz assim: porque sei que tu estás comigo. Amém? Eu vi um vídeo esta semana que eu queria abençoar a igreja com esse vídeo. Eu não trouxe o vídeo, mas eu posso contar aqui. Numa praia, uma mãe, a gente não via a mãe, mas via uma criança ali pelos 4 ou 5 anos. Se eu chorar, não me julgue, viu? Porque eu me emocionei demais com aquela cena. Uma criança de 4 a 5 anos, cega, na praia. E a criança fala, não foi coisa assim montada, nem inteligência artificial, nada, foi uma coisa real. A criança disse: mamãe, eu quero andar sozinho. A mãe falou assim: vai, meu filho, ande. Na praia eles estavam distante da água. E a criança começou a andar. Ainda não vi de 3 anos, para não dá para ver a idade dele. E ele começou a andar, sorrindo e dizendo: mamãe, eu estou com medo. Ela falou assim: pode ir, meu filho, não tenha medo não, eu estou contigo. Aí eu me lembrei dessa passagem. O Senhor te guiará continuamente. A luz não é nossa. A luz daquela criança era a mãe dele, mas ela estava guiando aquela criança. Então vem essa palavra: o Senhor te guiará continuamente. Isso aí tocou muito meu coração. E depois a criança virou de frente. Eu vi mesmo que ela tinha os olhos. Você sabe quando tem uma criança cega, não tem os olhos certinhos, está tudo branquelo assim, sabe? Então eu fiquei muito tocado com isso. E eu quis repartir essa experiência real de uma mãe com um filho cego guiando. Nós somos como esses filhos cegos que não sabemos o que fazer. Somos incompetentes, somos improváveis,
mas Ele nos escolheu. Aleluia. E nos fez vencedor a ponto de nos acompanhar com a presença dEle e cuidar de nós continuamente. É uma luz que não é nossa, mas Ele, como aquela mãe disse, meu filho, pode ir, não tenha medo, eu estou aqui com você. Que a gente possa sentir esta presença e esse cuidado do Senhor conosco, dizendo, meu filho, pode ir, não tenha medo, eu estou com você. Eis que estou contigo todos os dias da tua vida até a consumação do século. Nós precisamos ser os crentes que creiam. Nós precisamos crer na palavra de Deus. O que Ele diz é verdade. Se a gente cresce verdadeiramente. Quando eu fui novo convertido, eu fui na ilha com um pastor. Ele pastoreava numa igreja lá em Jiribatuba. Não sei porque eu fui lá, voltei com ele no ferry-boat. E ele é amigo de ministério e colega do meu cunhado, o irmão Verdinha, que é pastor. E ele disse a mim, novinho convertido. Ele disse assim, irmão, você sabe qual é o problema dos crentes? E ele é um cara assim, rasgado. Ele é rasgado, ele é corajoso. Ele tem um ministério lá, pelo lado de Pintadas, para aquele lado lá do sertão. E ele se envolve mesmo. E ele é maluco. Ele bate nas crianças. Porque ele assume o lugar de um verdadeiro pai na vida daquelas crianças que não tem pai. Quem me contou foi o filho dele, já um rapaz. A mãe da menina, pastor, o senhor bateu no meu filho? Eu disse, bati e bato de novo se ele não obedecer. Você vê a ousadia, a intrepidez desse pastor. A polícia foi atrás dele porque disse que ele estava dando proteção ao traficante. E ele não estava coisa nenhuma, ele estava ajudando lá, ele estava evangelizando dentro da comunidade lá. E achava que ele estava encomprindo os traficantes. Não, ele amava o traficante, ele amava a prostituta, ele amava aquele povo lá. E ama. Ele corre um risco lá dentro. Mas eu creio que Deus falou com ele, disse assim, não tem, meu filho, eu estou contigo, vai. Disciplina esse menino, que esse menino está muito rebelde. E aí, sabe o que acontece? As mães, olhem, pastor, se não obedecer, pode bater. Porque vê o amor daquele pastor na vida daquelas crianças. Eu não sei porque eu falei isso, mas o fato foi que nesse pergunte, ele falou assim, não, você sabe qual é o problema dos crentes? É que os crentes não creem. Porque se eles criam, sim, eles iam agora a Deus, iam ver tanta coisa. Então, meu cunhado ficou até chateado com ele. Como é que você fala um negócio desse com o novo convertido? Mas, graças a Deus, até aqui não me desviei disso. Graças a Deus. Amém? Então, ele diz, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol. Aí eu lembro do Salmo 37, né? 4. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que é se deleitar no Senhor? Não nas nossas práticas distantes dele. Se deleitar na intimidade, no relacionamento. Porque uma prova de que nós amamos ao Senhor é muito comum a gente ouvir dizer eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. E até Deuteronômio 6, 4 diz, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o teu Deus. É a maior prova de amor que a gente pode dar ao Senhor, é aquela que aquela mulher, Maria, a irmã de Lázaro, dava. Enquanto a mulher, a Marta estava lá, cuidando das coisas, ela jogou tudo para cima e ficou lá ouvindo ao Senhor. Aquela mulher amava Jesus, porque ela estava ali, sabe, numa franca intimidade, num relacionamento genuíno e verdadeiro com o Senhor. E é isso que faz com que Ele satisfaça os desejos, nossos desejos numa terra seca, no deserto, porque Ele não tem problema com o deserto, Ele faz brotar no deserto ribeiros de água. Ele não tem problema com o deserto. Nós temos, mas Ele não. Então a gente fica sempre olhando as circunstâncias de que, quando tiver ruim, você precisa se deleitar no Senhor todo o tempo, de dia e de noite, qualquer hora do dia, em qualquer lugar. Ser um adorador em espírito e em verdade.
Em espírito, o Espírito é Deus, onipresente, está em todo lugar. Adorar a Deus em espírito é adorar a Deus em todos os lugares. E em verdade, a verdade é algo consistente, sem falha. Não tem brecha na verdade. É uma rocha coesa. Em todo o tempo é adorar o Senhor em verdade. Então nós precisamos ser adoradores. Ele está procurando esses que o adorem em espírito e em verdade, que se deleite nele e dizer: tu me baixa, Senhor, como Davi, uma coisa peço ao Senhor, e essa eu vou buscar, que eu possa habitar na tua casa todos os dias da minha vida. Na tua casa, sabe, é um tabernacular mútuo do Senhor. Esse é o maior prazer do adorador, do culto racional. Fortalecerá os teus ossos. Fala da alegria da salvação, fala do perdão dos nossos pecados e da cura das nossas enfermidades. Salmo 51 é um manancial de riquezas, mas eu saquei aqui o versículo 8: faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Você já parou para pensar? Os seus ossos exultando de alegria, né? Que poesia maravilhosa, que estilo, né? Que estilo literário, poético, maravilhoso. Os meus ossos que esmagaste exultarão. A gente pode ver que o coração exulta, eu estou minha alma exultante, alegre, o espírito, né, se alegra em Deus, meu Salvador, mas os ossos de Davi se exultavam. Então ele está dizendo que vai fortalecer esses ossos com mais alegria ainda, com cura, com o perdão dos pecados. Por isso que Davi sentiu quando Deus perdoou os pecados dele. E no Salmo 103, 2 e 3 diz assim: bendiga ao Senhor minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e cura todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades. Isso tem a ver, tudo isso tem a ver com esta palavra, que é rica, muito rica. Eu fiquei, sabe, hoje quando eu acordei, Deus me deu essas revelações, e eu pude ver tanta coisa que eu não tive tempo, porque lá em casa hoje teve visita, teve tanta coisa. Eu estava sozinho, daqui a pouco fui ajudar a Edinha para fazer o cara. Hoje eu estava bonzinho, não foi? Eu disse para ela: olha, se eu morrer, você nunca mais vai achar um marido igual a mim, não. Né? Ela disse para eu não citar o nome dela aqui, mas eu sou pirracento. Amém? E por último, ainda nesse versículo, ele fala: e você será como um jardim bem regado. Uma olhadinha, você viu? Tem uma horta lá no sítio, não dá bem cuidado porque ela não anda mais lá, ela precisa ir mais lá toda semana, passar, é melhor mudar logo para lá, para a horta ficar toda um jardim bem regado, com uma fonte cujas águas nunca secarão, nunca faltam. Isso fala, irmãos, de dependência. Tem tudo a ver com o tema improváveis dos homens deste mês. Quando eu falo de dependência de Deus, eu sempre me lembro de 2 Crônicas 20, do rei Josafá. É uma passagem muitíssimo conhecida, mas ali ele venceu. É improvável que aquele homem vencesse 3 exércitos inimigos contra ele, mas ele reconheceu numa oração a dependência do Senhor, e orou assim, no versículo 12: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Depois de consultar o povo, você veja que ele era uma igreja sal da terra. Ele andava em conselho, né, pastor? Depois de consultar o povo, nomeou alguns homens para cantar e louvar o Senhor pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército com o cântico. Aqui eu já estou pulando para o versículo 21, viu? O cântico era: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. 22. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do monte de Seir.
que estava invadindo Judá, e eles foram todos derrotados. Deus deu vitória a Josafá por um longo período, em todas as fronteiras. Deus abençoou Josafá. Deus abençoou o reino de Judá, daquele povo que dependia dele, que era incapacitado, improvável, incapaz. Mas foram vencedores. Mas eles ganharam a batalha. E houve paz e prosperidade durante muito tempo. Só veio a sucumbir depois que ele fez uma aliança ímpia lá com o rei Acabe, mas isso foi muitos anos depois. Mas durante muito tempo, Judá teve paz, porque ele se colocou na dependência do Senhor. Amém, irmãos? Você é um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Quem é que cuida desse jardim? Continuamente. O Senhor cuidará continuamente. Você sabe por que a horta de Edinho está lá assim, bem regada? Porque ela não está indo cuidar continuamente. A gente compreende. Chega em casa a gente conversa. Sabe, irmãos? Então, o Senhor cuida da nossa vinha. Ele cuida de tudo que a gente faz para Ele. Totalmente, com o coração totalmente desapegado. Ele falou assim: vocês renunciarem os próprios interesses e cuidar daquilo que é meu. Quem é meu? Que é meu? Os pobres, os famintos, os necessitados, principalmente. Todos nós somos dele. Mas ele não faz acepção de pessoas. E a gente faz. Porque a gente olha para um e diz assim: esse é improvável, esse não vai dar para nada. Eu não vou contar uma história aqui porque isso não vai alongar e eu não quero, porque assim, permanecer com a fama de que me estendo demais. Eu já sei que eu tenho um simancol também. Amém, meus irmãos? Amém. Dependência do Senhor. Dependência do Senhor. Precisamos disso. E a prosperidade, né? Que é que Lucas 6,38 fala: dei e será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será dada a quem? A vocês. A gente tem é isso que eu falo da nossa fé. A gente tem uma fé escassa, que é expressa na nossa medida de dar. Todos nós somos assim. Mas nós precisamos expelir esse espírito de escassez do meio da igreja, do povo de Deus. E saber que isto é verdade. Dele será dado. Boa medida, calcada, sacudida, transbordante. Amém? Amém? Agora, todas essas bênçãos, eu faço o que com elas? Tem que servir para alguma coisa. Eu não posso, pastor, parar aqui sem lembrar, todos nós, que todas as bênçãos que nós recebemos têm um propósito. Amém. Eu queria que a igreja colocasse a mão na cabeça assim. Eu aprendi com o pastor nosso, assim: abençoado para abençoar. Aleluia. Nós somos abençoados com propósito. Abençoar. Tem uma música aqui que cantou. Acho que é essa aí. Eu sei que Deus tem um manancial. É isso, né? Para eu abençoar, né? Para eu libertar aqueles que Deus quer libertar, para abençoar aqueles que Deus quer abençoar. A gente muitas vezes Deus abençoe, meu irmão. Deus. Aí Deus vai dizer assim: ô meu filho, o que é que tem a ver com isso? Eu te abençoei porque tu abençoa ele. Tu está jogando a responsabilidade para mim? Agora é sua. É tua, Tafarel. Nós precisamos entender isso, irmão, porque uma fonte de águas vivas, elas jorram. Ou ela é uma fonte, ou ela é uma lagoa podre, parada, que não vai para canto nenhum. Aleluia! Uma senhora de 81 anos, ela passou mal e foi para o hospital. Lá ela foi colocada no balão de oxigênio, no hospital. Acho que ela não tinha convênio. Atenderam ela, colocaram ela no balão de oxigênio. Ela não estava podendo respirar. De manhã, o médico: pronto, senhora, a senhora já está bem, já foi medicada e tal. Vou lhe dar aula. E apresentou a conta do hospital. A conta era R$5.000. Ela começou a chorar.
Ela começou a chorar, o médico ficou preocupado, o médico levantou, não, senhora, peraí, a gente vai dar um jeito. Ele disse, não, doutor, eu não estou chorando porque eu não posso pagar, não. Eu posso pagar, eu vou pagar. Eu estou chorando, é porque eu passei uma noite para respirar e estou pagando 5 mil reais. E eu com 81 anos nunca paguei a Deus o ar que Ele me deu sempre para eu respirar até hoje. Então ela estava quebrantada, porque ela reconheceu que tudo vem de Deus. Assim são as nossas bênçãos. Deus está continuamente conosco. Ele nos tem guiado, nos tratado bem. E não há o que temer. Não há. A igreja precisa ser levantada. Desperta, pouco que dormes. E Cristo te iluminará. Então, o profeta ele critica a hipocrisia daqueles religiosos, né? Tiago fala que a verdadeira religião é se manter incontaminado e assistir quem? Os pobres, os órfãos e as viúvas. Essa é a verdadeira religião. Mas eles estavam ali esquecendo dessas coisas. Estavam somente preocupados com aquele jejum que não agrada a Deus e com aquelas práticas religiosas, ainda reclamavam de Deus porque Deus não via. Miqueias 6:8 diz assim: Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Eu amo esse versículo de Miqueias 6:8. Deus espera que a gente pratique a justiça e a misericórdia, especialmente com os pobres e com os vulneráveis, com os necessitados. No versículo 12 ainda ele diz assim: o seu povo, em outras traduções, a sua descendência reconstruirá. Na minha Bíblia diz assim: edificará as velhas ruínas. Significa que com essas bênçãos recebidas, você agora se torna uma bênção. Porque tudo aquilo que a gente recebe, quando você recebe a sua esposa, quando você recebeu a sua esposa, pastor Washington, o senhor se tornou um com ela, sim ou não? Com ela, sim. Se ela é uma bênção, você não tornou uma bênção também? Não é, Washington, Manuela, estou citando assim, eu sou um com minha esposa. Recebi a bênção e agora eu sou bênção também, porque sou um com ela. Amém? Então, se você recebe a bênção do Senhor, tanta coisa maravilhosa, para que é? Para que você se torne uma bênção, que você realmente tenha essa consciência que Deus quer construir, quer reconstruir, né? Aqueles casamentos, aqueles relacionamentos quebrados. Ele está dizendo para que a sua descendência reconstrua ou edifique as velhas ruínas. Que velhas ruínas? Relacionamentos, não é? As nossas casas estão desarmoniosas, precisando de paz. Então você vai reparar também os danos que você causou àquelas pessoas. Eu me lembro de Zaqueu, quando ele olhou para Jesus, ele viu a bênção. E ele se tornou a bênção. Se eu defraudei alguém, eu vou restituir, vou repor 4 vezes mais. Bem? Então, meus amigos, restaurar também os alicerces antigos. Significa recuperar os fundamentos dos princípios e dos valores que estão perdidos, esquecidos. Que valores, que justiça, bondade, misericórdia, tudo isso que a gente está falando aqui. Então você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Antes de fechar, eu só quero contar mais uma experiência. Olha, vocês chamam um velho para pregar porque quer, mas velho gosta de conversar, né? Velho ouve, mas gosta de ser ouvido também. Eu fiquei assim, alegre. Eu fiz até um pequeno vídeo, coloquei na rede social, lá atrás, até algum tempo, não sei, 3 anos, 5 anos, sei lá. Um dos funcionários lá foi buscar alguma coisa que eu deixei lá para consertar e tal. Porque lá é um tal de quebrar liquidificador, quebrar gerador, quebra tudo, meu irmão. É uma quebradeira. Aí, claro que eu não vou ficar. Quebrou um liquidificador, eu vou comprar outro. Quebrou outro, eu quero comprar outro. Não, conserta, né? Aí, eles... Então, o rapaz chegou lá e falou assim: não, é o senhor Noel, tá? O pastor Noel, o senhor Noel.
Disse assim, quem é então? É uma cabeça branca. Ah, é um coroa que gosta de consertar coisa velha. Olha a minha fama. E é verdade, eu estou consertando tudo. Tem muita coisa lá para consertar. E eu estabeleci um princípio lá dentro da empresa, né? Porque nós somos uma pequena empresa, nós temos 4 funcionários abençoados, fixos, e a gente dá treinamento para desenvolvimento, pessoal, essa coisa toda. Então, a gente tem um princípio lá. Eu não sei se você já ouviu aí, porque hoje está muito em moda, né? Essa palavra shalom. Shalom, entre outras coisas, significa paz, prosperidade, shalom, adonai, muitas coisas. É uma palavra rica em significado no hebraico. Mas a gente pode traduzir tudo isso, shalom, para nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Então nós estamos aqui para consertar as coisas, somos reparadores de brechas. Na minha vida diz brecha, reparador de muros. Então está entrando invasor, e quem são esses invasores? Os vícios, as drogas, os muros estão arrombados, eles estão entrando nas nossas igrejas, estão entrando em qualquer lugar. Nós tínhamos lá atrás, no início, 37 jovens, ou 37 crianças e adolescentes. Hoje tem culto que não tem nenhuma criança. Para onde foram? Muros abertos, brechas abertas. Então, a gente muitas vezes está consertando muitas coisas, mas estamos deixando nossos muros com as brechas. E precisamos levantar um povo abençoado de Deus para abençoar as nossas comunidades. A igreja precisa se levantar, sabe? Orar e pedir a Deus, Senhor, me mostra. Eu conheço um pastor, ele já está até jubilado, muito conferencista internacional. Ele terminou ficando meu amigo, fez o do presbitério lá e tal, ficamos amigos, que é muito amigo meu pai. Ele sai pela rua com a Bíblia na mão para pregar. Um pastor presbiteriano velho sai para pregar, e a frase que ele usa é clamando ao Senhor: Senhor, me mostra os teus eleitos, me mostra os teus escolhidos, Senhor. Apaixonado por vidas, um homem que é muito útil, mas o evangelho está deturpado, irmãos. As pessoas estão deixando as brechas abertas e o mundo está entrando de uma forma ou de outra e lá saqueando. Ao invés da igreja saquear o inferno, nós estamos sendo saqueados pelo inferno. É invertido. A linguiça está comendo um cachorro agora. Deus me falou que nós seremos chamados reparador de muros, consertador de coisas quebradas, a partir do nosso relacionamento. Eu faço até uma alusão com o meu relacionamento com minha esposa. Nós já fizemos 53 anos de namoro, vamos fazer 51 de casado. Agora, você acha que de lá para cá não quebrou nada? Quebrou e ainda quebra até hoje. Mas a gente conserta. A gente conserta com perdão, com a compreensão, com o amor de Deus. Não é com a nossa alma, é com o Espírito Santo em nós, atuando na vida um do outro. Para crescimento, para, de fato, para reparar, para, enfim, restituir tudo aquilo. E eu quero fazer uma declaração para minha mulher. Eu sou reparador de muros, mas quero te restituir tudo aquilo que eu tirei de você 4 vezes mais. Amém? Sua saúde, seu trabalho, seus recursos, tudo. Eu quero trabalhar nessa direção para edificar minha casa. Mas não sou eu, é o Senhor que edifica a nossa casa. E se Ele não edificar a nossa casa, em vão trabalho os trabalhadores. E por fim, para encerrar, restaurador de ruas e moradias. Aí eu falo, ruas, onde é que ficam as ruas?
na cidade. E onde ficam as moradias? Na cidade. Uma cidade é feita de ruas e moradias. Aqui está escrito: restaurador de ruas e moradias. Mas eu não sou prefeito para consertar calçamento, nem pintar a casa, nem consertar telhado de casa, nem nada. Aqui está falando de cidades. Em termos de ministério, eu creio que o profeta aqui está falando da nossa conduta, já que ele fala da cidade, da nossa relevância na cidade onde nós estamos plantados, na nossa igreja. E assim como abençoados para abençoar, também curados para curar. Amém. Consolados para consolar. Mas a gente tem que ter cuidado para a gente não querer abençoar, para a gente não querer curar, para a gente não querer consolar antes de conhecer essa bênção, essa cura e esse consolo. Que o Espírito Santo possa ministrar essa palavra no coração da igreja, que o Senhor possa realmente fazer diferença neste mundo através de cada vida aqui juntos, porque juntos somos mais fortes. Amém? Deus abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Quero, Deus, como aquela mulher, nós queremos dizer que estamos há tanto tempo respirando, sendo tão abençoados, Senhor, e nossa gratidão está tão pequena, Senhor. Me perdoa, Senhor. Nos perdoa, porque tudo que move o nosso coração para ir, para fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, para te agradar, é a nossa gratidão por quem Tu és. E também por tudo que o Senhor já fez por nós, porque o que o Senhor faz é para nos mover a conhecer o Senhor. Que a gente possa Te conhecer verdadeiramente, que a gente possa trilhar um caminho de gratidão, porque a ingratidão, ela é pior do que a vingança. Porque a vingança, nós nos vingamos de quem nos fez mal. Mas a gratidão, nós temos sido ingratos por quem só nos abençoou, só nos fez o bem. Portanto, nos perdoa, Senhor. Nós sejamos daqueles que entendemos que já somos abençoados para abençoar. Somos curados para curar. E consolados para consolar. Abençoa essa igreja, dá força, dá ânimo. Abre os olhos do coração para compreender a vocação e chamado de cada um. É isso que eu te peço nessa noite e te agradeço em nome para a glória de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Benção, viu? Maravilha. É uma honra grande. Eu queria convidar os irmãos da música, por favor. Nós vamos terminar com um cântico do qual o Senhor colocou no meu coração. Mas antes de nós cantarmos uma última canção, hoje, nós queríamos agradecer ao Senhor pela vida, né? Pela vida dos pastores que passaram aqui, pelos irmãos que passaram aqui. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Noel, né? Pastor Edinha. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Itamar. Eu entendo que eu acredito nisso, né? Tem um chamado, pastoreia, cuida, né? Ministrou aqui na abertura, né, do mês de agosto. Amém. Né? Tivemos aqui o pastor Joab, né? Tivemos o pastor Valci, né, que ministrou aqui. Então nós queremos agradecer ao Senhor pela vida de cada um de vocês, né, que estiveram conosco, que partilharam conosco esta mesa. Foi de muita alegria, né? E por isso fica aqui o nosso agradecimento. E eu espero, irmãos, que essa palavra não seja apenas mais um banner pregado aqui, mas seja uma palavra que você medite nela, que você comece a lembrar. Eu quero assim dizer, já que você está aqui, né? Então, você, não sei se você ouviu a gente falar alguma coisa, mas acredito que não. Mas para o ano que vem, nós já estamos fazendo nosso primeiro acampamento de homens. Nosso primeiro acampamento de homens. E eu quero que a gente organize, nós vamos organizar exatamente para que a gente comece a remoer isso aqui. Não esqueça de mim, não. Né? Não, vai ser lá em Cruz das Almas. Né? Vai ser lá em Cruz das Almas. Amém. Então, nós vamos ter nosso primeiro acampamento de homens. Nós falamos aqui exatamente sobre isso. Né? Nós vamos fazer nosso primeiro retiro de homens. E a gente precisa entender
exatamente as nossas responsabilidades. Porque se nós somos chamados para ser abençoados, e se a gente não tem sido esse canal para o outro, tem alguma coisa errada. Então a gente precisa reproduzir isso. Então que Deus abençoe, né, a vida de cada um dos irmãos, a vida da igreja, das irmãs, dos jovens, dos adolescentes, né, de todos aqueles que estiveram conosco. Então, muito obrigado, Noel. Obrigado, Noel. Noel é de Cruz das Almas, né? Ele é uma igreja que está lá no Araçá e é ligado a Cajazeiras, né? É nossa igreja lá. E Noel é tão pastor dessa igreja quanto eu. Noel é tão pastor, né, dessa igreja quanto eu. No dia que nós estivermos aqui, nós estiver aqui, é ele que pastoreia. Pastor, né? Nós precisamos honrar a vida dos nossos pastores também. Obrigado, Noel. Então Deus abençoe sua vida e a prosperidade.